Oi, pessoal. Meu nome é Paulo Saldiva, eu sou médico patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Aqui no nosso hospital, nosso hospital virou um centro de referência para pacientes com Covid-19. Então, dedicamos 900 leitos para isso. Hoje nós temos quase 300 pacientes internados em terapia intensiva e mais um outro tanto recebendo medicação sem necessidade de ventilação mecânica. Nesse cenário, era esperado, infelizmente, que morresse gente. E nós resolvemos, então, fazer a autópsia desses pacientes, mas de um jeito diferente, porque o nível de biossegurança que se precisa para fazer a autópsia é nível 3. E a gente não tem isso, tem muito poucas salas no mundo com essas características. Então, existe uma diferença entre o número de pessoas infectadas e falecidas e a escassez de material dos órgãos desses indivíduos. Por que a gente tem que colher o material? Porque você está descrevendo a doença enquanto ela ocorre. Então, se você não tiver acesso ao tecido pulmonar, a órgãos outros para saber as manifestações sistêmicas, primeiro, você não consegue ter pistas para dar informações para dados clínicos, para informar por que as pessoas estão morrendo, do que elas estão morrendo. E também você não vai conseguir estudar a biologia do vírus e seu diálogo com os diferentes órgãos e tecidos. Então, nós fazemos isso e a gente já tem, então, uma ideia do que esse vírus faz. E, inicialmente, a gente descobriu que esse vírus é bem mais agressivo do que o H1N1, a influenza, que visitou a gente em 2009, o Brasil. E a gente acompanhou essas duas pandemias e como era esperado, o coeficiente de letalidade do SARS-CoV-2 é maior e isso tem uma representação histológica. O vírus é muito eficiente em infectar células que revestem os nossos pulmões. E o pulmão, ele tem uma superfície de mais ou menos 150 metros quadrados e ao o vírus penetrar nas células que revestem essa membrana, que tem a espessura do que separa o ar do nosso sangue, é composta por duas células, a célula que reveste os capilares, o endotélio, e a célula que reveste os espaços onde está o gás, que são as células epiteliais. Tudo isso junto dá menos de 1/1000 de milímetro. Quando você tem uma inflamação ali, é capaz dessa barreira fina romper. E o indivíduo começa a extravasar produtos do sangue para dentro do plasma, para dentro do alvéolo, o indivíduo começa a afogar em si próprio. E, ao mesmo tempo, vai ocorrer uma espécie de coagulação, mas não dentro do vaso, mas dentro do alvéolo, levando a uma fibrose e perda progressiva do pulmão. Então, é um vírus bastante agressivo para o epitélio alveolar. Nós também descobrimos que esse vírus possivelmente infecta não só o epitélio, mas também o endotélio, ou seja, o revestimento dos pequenos vasos intrapulmonares. E isso leva ao grande aumento da frequência de trombos. Trombos é o que, digamos, é um coágulo, só que formado em vida. Então, veja o paradoxo. Nós temos, de um lado, uma infecção que impede que o ar entre, porque tem fluido dentro do alvéolo ou fibrose, e, ao mesmo tempo, ela aumenta a dificuldade para o sangue passar através do pulmão, porque tem trombos. Então, você vai ter regiões onde o ar entra, mas não passa o sangue, é como se ele não entrasse. E vai ter lugares onde o sangue passa e não encontra o ar. E esse conjunto dessa distúrbio entre o que se ventila e o que se perfunde no pulmão é a base da insuficiência respiratória. Mas a doença também a gente já descobriu que está longe de ser uma doença localizada no sistema respiratório. O rim apresenta lesões nos glomérulos e também nos túbulos. O vírus infecta o rim. Ele também, a gente tem apresentado, visto também manifestações neurológicas. Quem trabalha com o paciente com Covid-19 percebe que é difícil de sedar. Muitas das manifestações clínicas, a que mais incomoda no início dos sintomas é a dor de cabeça, a cefaleia, e até mais do que a falta de ar. E alguns pacientes não conseguem depois acordar. Quando você está retirando a ventilação, eles têm um problema para sair da sedação, e isso tem um substrato visto nas autópsias. Aparecem
pequenos sangramentos ou tromboses do sistema nervoso central, e que pode acometer tanto pequenos vasos quanto grandes vasos, dando AVCs. Nós estamos também procurando onde o vírus se esconde, né? Então, glândulas salivares, a gente está pesquisando e aparentemente o vírus chega lá. E no caso dos pacientes masculinos, as gônadas, o testículo, né? O testículo, ele tem, e é explicado isso, essa digamos, permanência, saída do vírus para vários lugares, porque uma das coisas que faz esse vírus ter esse acesso a vários órgãos é que ele usa como o receptor que ele se liga nas células uma proteína chamada, uma enzima chamada ACE2, que, só para a gente entender, um vírus ele vai ser tão mais eficiente, para ele chegar numa célula, ele tem uma chave, e no caso, que é uma proteína especial que o vírus tem, que chama spike. E ela tem que reconhecer uma fechadura, e no caso, a principal fechadura que o vírus encontra é esse ACE2. Essa enzima, ACE2, tem várias funções no corpo. Uma delas é ajudar no controle da regulação da pressão arterial e também em modular a resposta inflamatória. Como vários órgãos expressam, praticamente todos os órgãos expressam ACE2, o vírus tem muitas portas para colocar sua chave. E é isso que ele aproveita. Ele aproveita e faz uma distribuição muito grande em vários tecidos. É isso que a gente está procurando. E qual é a resposta que esses tecidos têm frente a essa chegada do vírus? Um outro aspecto importante que a gente notou é que o vírus promove uma enorme imunodepressão. A gente olha os órgãos que produzem células de defesa, tanto as locais no pulmão, quanto no baço ou na medula óssea, e existe uma redução enorme da população dessas células. E muitas vezes você vai olhar no pulmão, você vê o vírus proliferando à solta e as células de defesa praticamente ausentes. É como se o pulmão tivesse largado a sua própria sorte. Felizmente, isso acontece com uma minoria dos pacientes, mas acontece. Quando acontece, é uma doença grave, tanto que uma parte considerável desses pacientes que desenvolvem sintomas, eles vão para a ventilação mecânica. No nosso caso, como vem os pacientes mais graves, dos pacientes que vão para a ventilação mecânica, um pouco mais de 10% falece. Mas se olhando pelo outro lado, indo para a ventilação mecânica, você tem 90%, ou um pouquinho menos de chance de sair vivo. Pode sair com um certo nível de comprometimento pulmonar, porque, principalmente com o tempo, você vai tendo uma distorção da arquitetura pulmonar pela fibrose, motivada por aquele extravasamento de fluido para dentro dos alvéolos. Bom, é isso que a gente tem para hoje, e a gente está construindo, além desses aspectos diagnósticos, de entender a história natural da doença, nós estamos constituindo um biorrepositório. Esse biorrepositório de diferentes órgãos e tecidos vai fornecer o material para que cientistas básicos, cientistas que estudam os aspectos moleculares das doenças, ou a modulação da resposta inflamatória, possam entender os mecanismos que levam a essa imunodepressão, a essa lesão da barreira capilar, a essas alterações neurais e desenvolver o caminho para o desenvolvimento de novos fármacos e substâncias antivirais. Enquanto a vacina não chega, é o que nos resta. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês e eu só peço para que se cuidem, porque hoje, na ausência de uma melhor medicação, o remédio eficiente é o isolamento social. Muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Essa cidade é demais, eu mencionei antes. Eu tenho o privilégio de tempos em tempos dar aula e é sempre um prazer enorme. Muito obrigado pelo convite.